pergunto-lhe, depois terminou a licenciatura, foi em Sociologia, Em Economia. em Economia. Mas com um enorme gosto pela Sociologia sempre. E realmente devo isso ao Padre Silva, Augusto Silva. Como é que se deu a sua entrada para o ensino? Foi curioso. Eu estava, portanto, o período em que se deu o 25 de Abril, eu não estava ainda aqui como professor. Eu só comecei a dar aulas aqui em janeiro de 75, ano 74, 75, mas em janeiro de 75. Estou sempre lento, não? Não, está aí muito bem, está aí muito bem. Eu não assisti ao período mais quente dos acontecimentos aqui. Depois tive conhecimento de alguns desses acontecimentos, nomeadamente de militares à porta das salas e coisas assim, de uma tentativa de virem alguns militares a desocupar o liceu, que havia alguns dos complementares que ficavam aqui, e nessa altura quem estava à frente aqui do liceu era a Maria Beatriz Serpa Branco. E lembro-me, eu soube, que ela foi sozinha enfrentar os militares e pediu-lhes, por favor, não entram, porque eles vinham mesmo agressivos. Por favor, não entrem, isto vai-se resolver tudo calmamente, eles são apenas adolescentes a gozar a liberdade, e conseguiu que eles não entrassem. E foi pela mão dela que eu fui convidado para ser professor, porque surgiram duas disciplinas novas, que era a introdução à política de dia e a introdução à vida política à noite, que tinha como instrução para os diretores das escolas escolher pessoas que lecionassem as disciplinas sem fazer propaganda partidária. E ela achou, eu estava a terminar, e ela achou que eu seria a pessoa indicada, mas havia outros colegas meus. E foi uma experiência muito interessante. Pronto, eu tinha que estudar as matérias, preparar as matérias. Os alunos da noite eram todos mais velhos do que eu. Havia muitos alunos de História que estavam a fazer os complementares à noite. De História não, professores primários, que estavam a fazer os complementares à noite para depois seguir para a universidade e estudar História. Digamos, essa tentativa de prosseguir estudos, neste caso dos professores do ensino primário, acha que teve alguma coisa a ver com a mudança política no 25 de Abril? E se aconteceria, se efetivamente não tivesse acontecido essa mudança? O que é que lhe parece? Não faço ideia, mas penso que não. Portanto, penso que não, porque antes havia uma distinção muito rigorosa entre seguir estudos e aprender profissões. Depois tentou-se que toda a gente tivesse a mesma formação e descurou-se a formação técnica. Exato. É um facto. É um facto. É um facto. Mas penso que isso não aconteceria se o regime tivesse sido o mesmo. No 25 de Abril, portanto, a percepção que teve, apanhou o 25 de Abril, a transição entre o Instituto Económico e Social e, neste caso, o liceu, não é? O que é que, portanto, que memórias é que lhe ficaram desse período? No Instituto Económico e Social... Aí não tenho grandes memórias. Tenho aqui como professor que, portanto, eu não apanhei aquele período inicial de muita turbulência aqui dentro. Há ainda pessoas que viveram esse período aqui. Estou-me a lembrar, por exemplo, da doutora Maria José Falcão, professora de Química e de Física, que lembro-me que apoiava a Maria Beatriz e que está a par de todos esses acontecimentos. Eu, quando cheguei aqui, já a coisa estava bastante mais calma. Estamos a falar já de 75? Em janeiro de 75 é que eu comecei a dar as aulas. Mas havia outras pessoas a lecionar a mesma disciplina. E havia um grupo muito ativo de pessoas ligadas ao Partido Comunista, professores aqui. E, portanto, tinham alguma dificuldade em lidar comigo porque achavam que era impossível que eu não fizesse propaganda de nada.
Eu achava que não tinha que fazer propaganda, eu tinha que dar aos alunos a informação, apresentar-lhes factos e depois deixá-los avaliar. E, curiosamente, eu lembro-me que, sobretudo com os alunos da noite, evidentemente, eu fui passando de fascista à extrema-esquerda. Eles achavam que eu era fascista, depois acharam que eu era socialista ou social-democrata, depois acharam não sei o quê, depois acharam que eu era extrema-esquerda. E isto é comprovado. No jantar de fim de curso da noite, há um aluno que me diz, em nome dos outros, hoje é que não passa. O professor tem que nos dizer qual é, de facto, a sua opção política. Portanto, isto para mim foi, de alguma forma, um elogio, porque eu tinha cumprido aquela norma que me tinha posto, que era uma norma superior, e que eu tinha posto a mim mesmo de eu não tenho que fazer propaganda de nada. Apresento os factos, apresento a teoria e depois ponho algumas questões para que eles discutem. E havia assim. Muito ativismo político no liceu nessa altura, entre os professores. Havia, como disse, pessoas ligadas sobretudo à esquerda ou ao Partido Comunista? Sobretudo ligados ao Partido Comunista, muito ativos. Muito ativos. Havia reuniões gerais de professores ali no anfiteatro, que era um terror de horas e horas de discutir o sexo dos anjos. Pronto, e confrontos entre pessoas. Lembro-me que o Dr. Sayanda, a mulher, a Nazaré, e depois os outros do Partido Comunista, aquilo havia coisas... Mas o Sayanda, que era o último reitor, não é? Que já tinha, neste caso, já tinha abandonado o cargo, mas continuava como professor. Quem? O Dr. Sayanda. O Dr. Sayanda continuava como professor. Fiz amizades para a vida. Olha, fez uma história engraçada. Uma colega, em 75, estava sozinha. Eu não a conhecia, porque toda a gente conhecia toda a gente. Não é que toda a gente fosse amigo de toda a gente, mas toda a gente conhecia toda a gente, porque o liceu não era assim tão grande, não tinha assim tantos alunos. E aquela rapariga era muito desconhecida. Eu aproximei-me dela, perguntei-lhe de onde é que ela vinha, disse-me que vinha de Lourenço Marques. E ficámos amigas para a vida. Engraçado. Portanto, foi um caso daquele movimento de retorno à metrópole, não é verdade? Sim. E, portanto, neste caso, continuar os seus Ela teve cá só um ano, porque os pais, ela ficou em casa da avó, e os pais estavam lá ainda, e voltaram no ano a seguir, ela depois foi com os pais para outra cidade, não continuou os estudos cá. Mas, apesar de ter sido só um ano, ficámos amigas para a vida. Engraçado, muito bem. Olha, Maria João, mais coisas, assim que se lembra desse período. Depois terminou o liceu, não é verdade? Terminei no liceu. Em que ano terminou? Terminei em... Portanto, 77... Entrou em 70, 78. 78, não é? 78, todo o ciclo foi feito lá no Colégio do Espírito Santo. Sim. Olha, em termos das instalações, o que é que lhe pareceu? O que é que se lembra? Eram muito preservadas, não era? Havia muitas regras, poucas regras. Depois o 25 de Abril houve menos, não? Muitas regras. Regras básicas da civilidade, não é? Os professores eram muito castradores, terrivelmente castradores. Eu lembro-me uma vez fui para a rua, porque estava a ler o trabalho da minha colega do lado. Eu cheguei a casa cheio de medo, não é? Agora vou dizer aos meus pais que fui para a rua. E disse? Tinha de dizer, sabe porque é que tinha de dizer? Porque a professora era a minha vizinha. Por acaso não foi pior. A professora era a minha vizinha. Ia de férias comigo. Para me sentir que era uma perseguição. Isso é curioso. Mas era um... Andávamos... Estou a falar antes do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril as coisas mudaram, de facto, não é? Às vezes com excessos da nossa parte. Em matéria de disciplina, era isso que se está a referir. Sim, a forma como lidamos com os professores. Incluindo aqueles que já lá estavam antes da Revolução? Ou os que vieram de novo, não faz ideia? Depois, se calhar, era mais os mais novos, sim, era mais com os mais novos. Com aqueles mais velhos... Notou, depois de uma vez que teve entre 74 e 78, notou um aumento da população escolar nesses 4 anos, ou não?
percepcionou que chegaram mais pessoas ao ensino liceal? Sim, estes nossos colegas todos que vieram da África, havia muitos que deram uma lufada de ar fresco ao nosso cinzentismo, porque nós éramos terrivelmente cinzentos, não é? O que é que quer dizer com isso? A forma de estar, a forma de vestir, as coisas que traziam. Eles lembro-me de ouvir falar do Woodstock. Woodstock? O que era o Woodstock? Eles tinham os discos do Woodstock, e a gente ouvia os discos do Woodstock. E que tinham trazido, ou pelo menos... Tinham comprado na África do Sul, por exemplo. É muito extraordinário. Portanto, tem essa percepção Sim, que, claramente. que os retornados, neste caso os seus colegas retornados, veem... Arejar claramente o nosso estar, sem dúvida nenhuma. Também nenhuma. fumavam. Não é por esse lado. Sim, também Bebiam fumavam. café também ou não? Não, Também não. não, isso... Mas foi um dos hábitos que se intensificou, mas na sociedade portuguesa... Não, nós foi, éramos jovens muito ainda, jovens, não é? não tínhamos dinheiro para essas aventuras, não é? O tabaco tínhamos. Mas, sim, de facto, isso foi uma coisa que foi muito E evidente a Maria para mim. João, portanto, ela ouvia música com eles e partilhava Sim, essas experiências. sim. E tinha a noção clara de que, de facto, isso era uma diferença, não é a relação. E associava-se então à presença deles nas Mas não escolas. podia ser de outra forma, porque cá essas coisas não existiam. Não existiam, claramente. Eram muito limitadas. Bem, mais alguma coisa? Isso é muito interessante. Essa é a primeira vez que isso é referido. Lembra-se nesse ano de 74, 75, depois quando começou, em setembro, as turmas passaram logo a ser mistas? Sim. E o uso da bata foi logo abolido? Sim. Uhum. Eu acho que ali logo depois do 25 de Abril, aquele objeto odiado... Passou logo a ser Passou logo A bata acompanhou desde o primeiro ciclo, desde a escola primária. A escola primária até ao liceu, Sim, continuava. sim. Exatamente. Aí depois era a história da SAI, que não pode ser não sei o quê. Havia dress code muito claro. Era Sim, sim. incluindo com aquela isso foi ótimo. excitação da Revolução, não é? Que realmente toda a gente ficou em... Portanto, o ambiente modificou-se radicalmente. Radicalmente. Pronto, no ano a seguir, por exemplo, já era uma turma de rapazes e raparigas. Portanto, o ensino passou a ser misto. Pois, Portanto, a logo aí normalidade. era diferente. E foi muito giro, eu gostei muito. E nem era. Ficou com conhecimentos depois para a vida de miúdos que andaram consigo, alunos, ou não tem ninguém das suas relações que... Assim, muito amigos. Talvez Mas mais cada um- tarde, no cada um- décimo, mais. Depois no sexto ano. Sim, Sexto e sétimo ano. sim. Lembra-se de alguns protagonistas dessas alterações que existiram lá, porque o liceu foi encerrado pelo Copcon, houve greves, houve ocupação da sala dos professores. Foi. Lembra-se alguns episódios dessa ao fim do liceu? Lembro-me desses episódios, mas assim, há professores, não me lembro. Lembro dessa manifestação que dizíamos que éramos o limpinho. E o reitor era o Dr. Sayanda e eu até pensava, coitado, que conhecia ainda. E à esposa e aos filhos, que às vezes iam por lá, e até há umas fotografias até com os miúdos, eu levava. E agora, mais de pessoas assim, intervenientes. Lembro-me também de um professor... O nome António Conde diz-lhe alguma coisa? Ou Conde, portanto, não. Que era um dos ativistas na altura, era um indivíduo que já andava no sétimo ano, com alguma noção. O colega não me lembro. Lembro-me, por exemplo, que quando eu andava nesse oitavo, que era o sete, primeiro, segundo, terceiro, quarto, que foi do ano do 25 de Abril, que havia uma turma de rapazes muito bons, que tinham aulas, nós tínhamos no primeiro andar e eles no resto do chão, que é o Dr. Cambeses, que é advogado aqui em Évora, andava lá, no ano a seguir a mim. Assim, outros nomes já não me lembro. Muito bem, então em termos da sua passagem nesses 5 anos pelo terreno... Pois eu vou explicar. No sétimo, oitavo e nono, eu não fui assim grande aluno, ia fazendo, porque gostava pouco de letras e tinha mais dificuldade. Depois fui para a minha área e gostei muito e fiz umas grandes amizades, uma delas uma senhora que já faleceu, que era médica no centro de saúde, que era a doutora Vitória. Éramos 3 muito amigos, era eu, ela e um Jorge, que também por acaso esse nunca mais vi, mas éramos muito amigos, estudávamos juntos e foi uma coisa, eu adorei porque eram as minhas áreas talvez. Pois, Depois também tive uma professora muito boa de geometria descritiva, que era uma pessoa muito conhecida da Liceu, que era a doutora Maria Luísa de Matos. E acho que foi ela que me incentivou a ir para o curso de matemática, porque eu não pensei nisso no princípio. Eu sempre tinha pensado em ir para a arquitetura ou para artes.
E ela era professora de Geometria Descritiva e eu gostava muito. E fiz Geometria Descritiva, exame e tudo no 12º. Mas depois ela começou-me a dizer, e é verdade, que o que é que tu fazes com isso? E se fores para a professora, abriu o curso, foi o primeiro curso que abriu aqui, e encontras sempre emprego, e foi verdade.